Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva, calorosa, de coração, calorosa, de clima muito quente que nós estamos também, mas com muita alegria. Nós estamos aqui para fazermos a reflexão do 23º domingo do tempo comum. Lembrando como é que foi o domingo passado? Lembra que o objetivo foi maior, era Jesus mostrar ao povo, principalmente aqueles que murmuravam dele, que procuravam colocar um defeito nele, como os fariseus, lembrá-los de que o que entra do externo para o interior não é o que derruba, fracassa, mas aquilo, as palavras soltas aleatoriamente, com maldade, com algo assim que não é muito bom. Isso é que faz mal. Mas hoje nós vamos para um outro momento. Primeiro que nós entramos no mês de setembro e é o mês dedicado à Bíblia, aos estudos maiores, muitos cursos estamos fazendo. Este ano o livro é escolhido pela CNBB, né, foi visto ano passado, preparado, é a Carta de Paulo aos Gálatas, né, é o estudo bíblico do mês de setembro, mas que pode ser feito qualquer mês. Mas esse mês é o que nós somos convidados a prestarmos mais atenção à palavra de Deus, principalmente no sentido da escuta e do falar. E é por isso que hoje o fio condutor mesmo do nosso evangelho hoje vai falar da palavra de Deus. O que é essa palavra, o que ela veio para nós. Deus veio para salvar o seu povo, não foi? De quê? Das angústias, do mal-estar, do desânimo, do desinteresse. E veio para libertar este povo. E é por isso que, na primeira leitura de hoje, que é extraído do livro de Isaías, do capítulo 35 e do versículos 4 a 7, nós vamos ter um paralelo enorme com a leitura do Santo Evangelho de Marcos. Mas nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a primeira leitura, ela traz para nós essa situação de que o povo estava exilado na Babilônia, o povo de Israel, sofrendo muito, né? Estavam sendo oprimidos e eles já estavam assim desanimados, né? Sem força, desistindo de tudo. E é aqui que surge que o profeta Isaías entra com a palavra da esperança, ele manifesta-se ao povo, né? Mostrando que a libertação virá, que não é para desanimar, que Deus chegará e trará o seu reino. Todo mundo vai enfrentar, vai ter uma vida nova. E essa vida nova é com o quê? Com coragem, com força, com alegria, com ânimo, com entusiasmo. E ele vai falar assim de palavras de libertação e de esperança àquele povo. Na segunda leitura, que é a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 15, aí nós já vamos observar que Tiago vai dar uma força também. Ele pede para que não haja discriminação. Não adianta fazer as celebrações com os lugares melhores para as pessoas que eram consideradas importantes, né, pessoas de poder aquisitivo maior, de destaque, né, de classe social, e aqueles mais sofridos lá no cantinho ao lado. E ele traz nessa leitura hoje, que é capítulo 2 e o versículo 15, ele vem mostrar que a opção de Jesus é exatamente pelos pobres, pelos
menos favorecidos e que a eles é preciso dar também todo o respeito, porque todos são filhos de Deus, dignos de toda compaixão, de toda misericórdia e de tudo do melhor no mundo. O Santo Evangelho é extraído do livro do Evangelho de Marcos. O capítulo é o 7, os versículos de 31 a 37, e que mostra para nós o seguinte: saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estava sozinho, colocou os dedos no ouvido dele. Depois, cuspiu e com saliva tocou na língua dele. E levantando os olhos para o céu, gemeu e disse-lhe: Éfetá, que quer dizer abra-se. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos e sua língua foi solta e ele falava perfeitamente. Jesus proibiu-lhes de contar o que tinha acontecido. Mas, quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma história que nós conhecemos, né, dessas leituras do Santo Evangelho. Sim, conhecemos. Vemos também, quer na realidade mesmo do que é ser surdo, o que é ser mudo, mesmo de verdade. O surdo não ouve, quem é mudo não fala. É assim? E essa leitura aqui, ela tem, assim, é como a concretude da realização da profecia lá de Isaías, lá, quando ele estava dando a esperança àquele povo que Deus virá, que dias melhores virão, e aqui é o que vai acontecer. Primeiro, nós vamos observar nesse evangelho, nesse texto, que nós estamos com Jesus fora da terra de Israel. Ele estava em uma outra região, na região da Sírio-Fenícia, quer dizer, nas terras de Sidônia, né, de Tiro, da Decápole. E ele estava um pouco escondido, né, exaurido de tanta multidão, de tanta gente, e ele tentando assim ficar para recuperar as forças, né? Mas foi difícil. Quando ele estava por aí, um trecho antes desse aqui, aquela mulher que a gente chama Cananeia, ela aparece e vai pedir para ele o pão para os filhos, para a filha que ela tinha. E ele disse que não, que o pão era o de Israel, quer dizer, era próprio para os filhos de lá, que não estava ali à disposição, estava numa terra estrangeira. E ela vai e joga assim, praticamente joga no rosto, né, na cara, e diz assim: mas as migalhas servem, dê-me as migalhas que os cachorros aparam debaixo da mesa. E com isso aí, Jesus, a leitura sugere para nós, que ele percebe, já sabe, mas ele fez que é para que percebesse que o pão é para todos.
E, de fato, nessa região é que trazem para ele um estrangeiro. Um homem estrangeiro era ele que estava lá na terra, né? Como é que ele diz? Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse as mãos nele e praticamente o curasse. Qual foi a atitude de Jesus? Afastou-se da multidão que estava ali, foi com ele lá, colocou os dedos nos ouvidos dele e, como quem diz assim, abre-te, que é por isso que diz aquela palavra éfeta. Mas tem também outra coisa, ele cospe, pega a saliva com a argila e coloca aqui com a ponta do dedo na língua deste homem deficiente. Mas ele faz o quê? Um ato de articulação com Deus, de gratidão. Ergue os olhos, diz assim, geme, ele faz uma respiração profunda e diz, éfeta, abre-se. E logo os ouvidos daquele homem abriram e a língua também ficou solta. Aí vão querer que Jesus seja um milagreiro, é assim? Mas a história vai mostrar para nós que quando nós falamos da argila, da água e saliva que sai da boca de Jesus, e lembrando com a argila, a gente vai falar lá no início, na criação, em Gênesis. E vai lembrar também o batismo, não é? Que vai dar força, quer dizer, vai abrir o ser cristão para comunicar, para divulgar. Embora seja batizado, nos costumes daquela época, era com 30 anos. Mas ali, hoje, crianças, que eu tenho que trazer para a nossa realidade de hoje. Quer dizer, o batismo é um mergulho nas águas mais profundas e que vai fazer o quê? Vai fazer com que aprenda algo novo. E foi assim que foi feito. Quer dizer, o pão é para todos, não tem limite. E quando Jesus faz com que esse homem ouça e esse homem fale, ele passa a ser o protagonista, ele passa a ser o discípulo e começa também a falar. Ele está envolvido naquela energia, né, do falar. Sentiu-se o discípulo e começa a ser o missionário. Então, o propósito aqui, o que mais necessitamos nessa leitura aqui do Evangelho, é que essa história de soltar a língua, de estampar os ouvidos, é porque Jesus quer que nós sejamos os protagonistas, os discípulos, testemunhas, inclusive, do seu Evangelho e da sua palavra. Ele quer transformar a nossa surdez, a nossa mudez, sabem que ele quer transformar? Em algo bem melhor, quer transformar-nos naqueles discípulos que sabem ouvir a palavra e anunciar a palavra de Deus. E dentro desse processo todo, desse texto, tem umas coisas bem assim, interessantes que nós podemos colocar aqui. Quem é o surdo-mudo? É uma pessoa incapaz de falar, porque ele não ouve, mas até o mudo, ele transforma a sua linguagem através de gestos em palavra. É tanto que tem a linguagem, né? Quando nós estamos ouvindo os programas, a gente tem uma pessoa que está sendo intérprete, né, de Libras. E aí nós vamos mais adiante. Deus também fez e faz uso da palavra, né? E a palavra de Jesus Cristo aqui, ela vem e está exposta na sua própria vida e está na Bíblia. E por isso que esse mês nós celebramos o mês da Bíblia. A Bíblia vem como um destaque. Nós sabemos que é um livro, é uma biblioteca, né, um componente de 73 livros, dividida em duas partes. A primeira parte, né, que é o Antigo Testamento, vai até o profeta João Batista, da criação, até o profeta João Batista,
percussor, o que batizou Jesus, e do Novo Testamento vai de Jesus Cristo até, né, representa com sua morte, ressurreição, vida, anúncio, vida pública. Então, estamos aí. Os surdos mudos de hoje, quem são? Pode ser a realidade mesmo em que vivemos. Qual é? São as pessoas indiferentes, as pessoas prepotentes, a realidade da vida, as pessoas que não se comunicam verdadeiramente, que pode comunicar um oi, um alô, mandou, fez, mas nessa linguagem de afeto, de carinho, de ensinamento, de testemunho meu para você e de todos para mim e de nós uns para os outros. É preciso ter entendimento, compreensão, mas é isso que Jesus Cristo dá para nós. O surdo também representa as pessoas que não gostam de divulgar, de comunicar, não acreditam muito nas mudanças, né, do futuro, ficam às vezes acomodados. E a gente tem muita gente sendo surda, muda, muitos de nós somos, e nós em muitos dos acontecimentos, às vezes nem todos, né? Mas às vezes em alguns. Diante da família também, o pai, a mãe, os filhos, não é? Como é que está o relacionamento, o entrelaçamento, a linguagem de rede dentro de casa da comunicação? Será que já mudou? Ou vai mudar? Muitos estão bem, outros ainda não. E diante da Bíblia? Às vezes nós colocamos a Bíblia como um livro de destaque, não é? Ai, meu Deus, a Bíblia está ali, aquela casa, o povo são crentes, eles confiam em Deus. A Bíblia está ali, mas às vezes a gente não se identifica com a palavra que contém aquela Bíblia, a Bíblia. Qual é o livro que nós vamos ver, o conteúdo, o contexto desse livro, a história. Por exemplo, agora como nós estamos no mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, esse ano de 2021 é Carta aos Gálatas. No ano seguinte será o livro de Josué. E nós precisamos entender o que foi Gálatas, o que é Galáxia, quais são as viagens de Paulo, por que ele foi para aquela região, como é que foi a sua relação com aquele povo, o seu testemunho, como foi a comunidade de Paulo. Aí vai entrar aquela história dos judeus, dos judaizantes, as pessoas que vem a história da circuncisão. Então são uma série de cartas mostrando assim essa eficácia do encaminhamento, de vida melhor, de como conviver. E é assim. Outra coisa, quando nós falamos no batismo, é bom a gente lembrar que com o batismo diz assim, que os nossos ouvidos também abrem-se para escutar e a boca, né, para escutar a palavra e a boca para anunciar. Porque nós somos enviados, né, quando nós recebemos o batismo, a unção aqui já é aquele mergulho simbolizando na pia batismal, ou só com a jarra, ou dentro do rio, conforme seja. De uma banheira, de uma bacia, é a simbologia, a sinalização da água da vida que vem para lavar do pecado e fazer tudo o que o filho disser. Este é meu filho muito amado, fazei tudo o que ele vos disser. E tudo que Jesus diz é isso. Mas nós sabemos que teve um grupo que perseguiu, que atrapalhou a caminhada. Então, nós vamos pedir, assim, neste domingo, assim, que Deus toque os nossos ouvidos, para que nós fiquemos sensíveis à escuta da palavra de Deus. Que Deus possa tocar também os nossos lábios. Para quê? Para que a gente possa anunciar com convicção, com ânimo, com entusiasmo, com boa vontade, com alegria, com esperança, com gratidão. Então, é preciso que a gente tenha. Que Ele abençoe
as nossas mãos que abençoam, nossas mãos que acolhem, nossas mãos que unem, nossas mãos que rezam, nossas mãos que trabalham, a mão do cirurgião, de quem segura o bisturi, a mão de quem segura a palavra, os gestos, mas também tem as mãos que afastam, né? As mãos que pegam na arma, que destrói. Então vamos pedir também para que nós possamos oferecer, tornar-nos generosos na partilha, né, como protagonista do amor, de dar sem esperar a devolução. Também os nossos pés, quando a gente fala em pés, a gente lembra da caminhada, né, da missão, é um dos símbolos, os pezinhos, né, cortados, para que desperte em nós também esse novo ardor, seguindo o que o Papa Francisco tem dito para nós, quer dizer, saiam de dentro das suas casas, quer dizer, vão evangelizar, saiam em missão, ali, não fique só dentro dos muros da igreja, um exemplo, mas ali debaixo de uma árvore, no rio. Significa o quê? Onde nós estivermos, nós seremos testemunhas do bem. Isso no futuro, mas a verdade é que nós sejamos esse exemplo vivo. Está mergulhando dentro do rio com um grupo de gente, está dançando no local de festa, tudo. Estou aqui rezando, mas não é para me destacar como melhor, não, como bom, como testemunha mesmo, que anuncia, que também denuncia. Tem coisas que não estão boas, não é? Mas nós vamos caminhando. Então, que nós valorizemos o falar, o ouvir, as mãos, os pés, peçamos a bênção. Hoje a gente diz assim, hoje foi o milagre do surdo-mudo, mas cuidado para que nós não sejamos assim e não façamos com que os outros que são bons ouvintes, bons falantes, e nós com nossos gestos de opressão, tranquem, parem, estatizem aqueles que têm entusiasmo, têm expressividade para viver, para ajudar, para anunciar, para partilhar, para celebrar, para agradecer, para pular, para cantar, para sorrir. É assim. Nosso evangelho é um evangelho bom, mas continuemos. O mês de setembro vai ser todo assim em referência à palavra de Deus. Vamos ficar atentos aos convites. A pastoral bíblica já reiniciou aqui na paróquia de Santo Antônio. São muitas comunidades que participam com os encontros presenciais às quintas-feiras, a partir das 19h30 às 21 horas. Então, nessa quinta-feira já foi o primeiro encontro, na quinta-feira, 2 de setembro. E agora vamos dar continuidade. Quem puder, leia a carta na Bíblia, carta aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas. Vê assim o objetivo, vamos vendo o que mais chamou a atenção, o que desperta, porque cada vez desperta em nós o quê? Cada vez que se lê, vê-se algo diferente. Faz essa leitura hoje, quando for amanhã, já é diferente. E, irmãos, estejamos atentos também, não falei do Salmo, mas é o Salmo 145. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. É um salmo de muita gratidão, né, cantando. E vamos observar, vamos chegando ao final do ano já, vamos lembrando das nossas orações nesse período que nós estamos vivenciando, que ainda tem muita gente surda-muda, surdo-mudo, no sentido da vacinação. Nós precisamos, se a vacina veio, vamos providenciar, vamos buscar,
para que nós possamos ir continuando com os cuidados de junto aos outros, usar máscara, o distanciamento um pouco, a gente observamos que muita gente não está cuidando disso. Um pedido assim também a nível de oração para que nós tenhamos mais paciência. O mês é bíblico, mas a oração que eu estou fazendo aqui tem chamado-me atenção sobre o trânsito. Eu vou partindo pelo nosso trânsito. A nossa loucura de não ouvir nada, nenhum limite da estrada, principalmente, vamos prestar atenção. Pessoal de moto, não são todos, mas vamos prestar atenção. Vamos ter mais prudência, vamos ter mais empatia com as pessoas. Olhar quem vem, quem vai, não é assim, porque dominando uma máquina grande, potente, eu posso desbravar o mundo inteiro. É assim não. A gente precisa de simplicidade, de celebrar a vida, de humanização, de respeito. Que o Senhor abençoe-nos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.